Vamos que vamos que vamos, cá está o tio Renê. Crianças, hoje a gente vai falar de sistemática. É a primeira parte de várias outras partes sobre esse conteúdo de sistemática. Veja bem, eu vou fazer vídeos mais curtos e vou diluir o conteúdo em um maior número de vídeos, ok? Ficar mais acessível. Então, uma zoada danada aqui é porque está caindo um toró de chuva. Mas, enfim, veja só. Então, nessa primeira aula de sistemática, vamos ver o que é sistemática. Eu quero dizer para vocês que sistemática é a parte da biologia que organiza, classifica e dá nome científico à biodiversidade. Ok? Professor, isso é importante para a biologia? Importantíssimo, né? Veja que a biodiversidade, a diversidade biológica é representada por um número muito grande de espécies. Então, para facilitar o estudo dessas espécies, né, nada melhor do que essas espécies estarem ali organizadazinhas, classificadas nos locais onde deve estar. Né? Eu comparo muito isso com o que acontece lá no supermercado. Eu todo mês vou ao supermercado com minha esposa e aos 40 minutos mais perdidos de minha vida, uma hora mais perdida de minha vida, e é porque lá no supermercado as coisas estão organizadas, classificadas nos locais onde tem que estar, né? Tem o local dos frios, o local do material de limpeza, o local dos grãos e assim sucessivamente. Imagine se lá no supermercado as coisas estivessem colocadas aleatoriamente. Aquela péssima experiência de 40 minutos poderia perdurar por horas, Deus me livre. Então, a sistemática faz a mesma coisa, mas não com os itens de um supermercado, mas com a biodiversidade, e facilita muito e muito a vida do biólogo, ok? Então, a sistemática é de fato muito importante. Mas, enfim, nós vamos começar lá na sistemática de Linneu. Sistemática de Linneu, que é lá do século XVIII, né? Lá em 1758, Linneu publicou a 10ª e última edição de seu livro Systematica Naturae, né? Então, o Linneu, esse médico e depois botânico, né? Filho de pastor, sueco, né? Ele é considerado o pai da sistemática. Tio, mas por que ele é o pai da sistemática? Justamente porque ele foi o primeiro a ter a excelente ideia de organizar e classificar a biodiversidade. Sempre foi uma curiosidade humana, né? Organizar e classificar as coisas ao seu redor, inclusive os seres vivos. Perde-se no tempo quem foi o primeiro a fazer isso. Mas nos relatos históricos nós temos lá o Aristóteles, né? O Aristóteles no século IV a.C., ele já pegava os macro-organismos, ou seja, as plantas e os animais, e dividia da seguinte forma. Ele dizia que aqueles que não precisavam comer eram fixos e cresciam a vida toda, eram justamente as plantas. E aqueles que precisavam comer não cresciam a vida toda e eram errantes, ou seja, se deslocavam, eram animais. Perceba que nesse momento o Aristóteles, lá no século IV a.C., ele já estava fazendo sistemática. Os seus discípulos também foram ali fazendo sistemática, né? Teve um discípulo dele que é considerado o pai da botânica, que organizou e classificou as plantinhas, né? Então, mas muito antes de Linneu já se fazia sistemática. Mas por que Linneu é considerado o pai da sistemática? Porque ele foi o primeiro a utilizar critérios científicos, critérios mensuráveis, testáveis, critérios objetivos para classificar as espécies. Antes de Linneu existiam sim critérios, mas os critérios eram subjetivos, né? Então, aqui não. Para Linneu, o ideal eram os critérios o mais objetivo possível, ok? Ou seja, ele transformou a sistemática numa ciência. Ora, veja só, mas qual eram esses tais critérios utilizados por Linneu? O Linneu escolheu como critério, e ele pensou que era o mais objetivo possível, era o critério de semelhança
estrutural ou anatômica, né? Então, ele imaginou, Linneu, na ocasião, que deveria se agrupar as espécies de acordo com o seu grau de semelhança na sua estrutura, na sua anatomia, na sua morfologia. Então, é muito interessante você pensar isso, porque para Linneu, classificar era apenas agrupar os mais parecidos, ok? Então, Linneu, ele fez sistemática, ele classificou, ele organizou, ele agrupou os seres vivos. Mas para Linneu, classificar, formar grupos, era apenas justamente agrupar os seres vivos mais parecidos. Então, esse ser vivo, esse outro, esse outro, esse outro, eles são parecidos ali na morfologia, então tem que estar no mesmo grupo. Esses outros, esse outro, esse outro também são bem parecidos, tem que estar no outro grupo. Então, para Linneu, para Linneu, classificar nada mais era do que agrupar os parecidos. E quando você apenas agrupa os parecidos, você está fazendo uma classificação artificial. A gente mais na frente vai chegar na sistemática filogenética, que é a forma que a gente utiliza hoje, né? A famosa cladística, né? De Henning, 1966. Veja só, quando o seu livro foi traduzido para o inglês. Mas o que eu quero dizer é que hoje os seres vivos eles são classificados não com o grau de semelhança estrutural, mas o grau de semelhança evolutiva, né? Beleza? Mas Linneu não tinha esse negócio de semelhança, o grau de parentesco evolutivo. Ele queria ver para o grau de semelhança. Até porque não há de se falar para Linneu de semelhança na história evolutiva, porque Linneu ele era fixista. Linneu era fixista porque a imensa maioria dos cientistas da sua época eram fixistas. Ora, acabei de falar que o Linneu publicou a 10ª e última edição do seu livro 100 anos antes da publicação da teoria da evolução por seleção natural. E depois Linneu era filho de pastor, então ele tinha muito aquele peso religioso na sua criação, ok? Veja só, então, mas o Linneu, apesar de a gente não organizar e não classificar as espécies hoje tal e qual Linneu fazia lá no século XVIII, mas Linneu tem grande influência na sistemática de hoje. Por quê? Porque foi ele que criou as categorias taxonômicas. Então, Linneu ele teve a sacada de agrupar os seres vivos em grupos e subgrupos, né? Que são as famosas categorias taxonômicas que a gente vai ver na aula que vem. Okay? Outra grande contribuição de Linneu foi a nomenclatura científica. Até hoje, passado aí alguns séculos, a gente continua dando nome às espécies tal e qual Linneu fazia lá no século XVIII. Que influência maior do que isso? Lógico que uma ou outra modificação, mas basicamente da mesma forma, né? A famosa nomenclatura binomial. E também foi Linneu que trouxe para a biologia o conceito tipológico de espécie. A gente pensa que as coisas sempre existiram. Por exemplo, espécie, todo mundo sempre ali falou em espécie, mas não. Quem trouxe essa ideia de espécie para a biologia foi o Linneu. Só porque, para Linneu, lá naquela ocasião, espécie era o grupo de seres vivos que tinha máximo grau de semelhança estrutural e anatômica entre si, ok? Então, os mais parecidos, os mais parecidos, os mais parecidos é porque pertenciam à mesma espécie, ok? Que a gente chama de conceito tipológico, ou seja, um cachorro é tipo um cachorro, um gato é tipo um gato, ok? Que hoje a gente, obviamente, não utiliza o conceito tipológico de espécie. A gente utiliza diversos outros conceitos de espécie, né? Mas o que é mais famoso no ensino médio, até mesmo no ensino superior, é o conceito biológico de espécie de Mayet, né? Onde espécie é um grupo de populações que tem o máximo grau... Desculpa, repetindo. Conceito biológico de espécie. Espécie é um conjunto de populações que podem intercruzar e dar origem a descendentes férteis de forma natural e que está reprodutivamente isolado de outras espécies, né? Esse é o conceito biológico de espécie de Mayet. Pessoal, então
Hoje era isso. Próxima aula vai ser uma aula curtinha, porque eu vou falar apenas das categorias taxonômicas aí que Linneu trouxe para a biologia. E aí na terceira aula eu vou falar da nomenclatura científica e assim sucessivamente. E tchau, até nosso próximo encontro!